sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais um Sextou na CESAL. É com muita satisfação, que estamos aqui nesse momento para discutirmos um assunto que é de fundamental importância para toda a rede de atenção à saúde. Hoje nós vamos discutir sobre as narrativas dos profissionais de saúde do SUS no cuidado aos casos de comportamento suicida infanto-juvenil. Eu sou Clécia Fabiano, eu sou enfermeira, eu estou atuando na Subcoordenação de Estratégia de Saúde da Família do município de Camaçari. E para falar sobre esse tema, que é de fundamental importância, como eu já falei, nós vamos convidar Lícia Cristiane Leone. Ela é graduada em Serviço Social, é terapeuta da família do CAPS Infantil do município de Camaçari, e ela é mestre em Psicologia e Intervenções à Saúde. Seja bem-vinda, Lícia. Muito obrigada, Clécia. Prazer muito grande estar aqui. Quero saudar a todos, boa tarde a todos e todas. Trazer aqui o meu agradecimento também pelo convite à subcoordenadora de saúde mental, Márcia Cosme. Agradecer a acolhida de Dani, tão carinhosamente está aqui no suporte, no apoio, mas também agradecer em especial porque foi através dela que foi autorizada a pesquisa, a realização da pesquisa no município. Então, já vai aqui o meu agradecimento e a minha contrapartida ética, de poder trazer a devolutiva dos achados que foram coletados aqui no município de Camaçari. Agradecer também aos participantes dessa pesquisa, e a ideia é que a gente vá dialogando um pouco sobre esse tema, que é um tema que surge a partir da minha dissertação do mestrado em Psicologia e Intervenções em Saúde. Então, a ideia é dialogar sobre as narrativas dos profissionais da saúde do SUS. Muito bem, então, esse é o título, Narrativas de Profissionais da Saúde do SUS no Cuidado aos Casos de Comportamento Suicida Infanto-Juvenil. Bom, então, para contextualizar um pouco, eu quero falar um pouco do ano de 2017. O ano de 2017 foi um ano em que eu, retornando da minha licença de tratamento de saúde, eu fui convidada a participar do grupo terapêutico para adolescentes, no CAPS-I. Eu atuo como um terapeuta de família no CAPS-I Abraço. E, ao participar desse grupo de adolescentes, eu fui me deparando com uma demanda crescente nos casos de comportamento suicida infanto-juvenil. Exatamente nesse período, nessa época, dois fenômenos estavam acontecendo. Um foi a exibição da minissérie 13 Razões, que contava a história de um adolescente que havia cometido suicídio, mas que antes de cometer o suicídio, ela gravou 13 fitas de cassete direcionadas a pessoas que ela julgava ter tido uma contribuição ativa nas motivações do seu autoextermínio. Também tivemos a exibição do desafio virtual chamado Baleia Azul, que foi exibido pela plataforma do Facebook. Esse desafio consistia em um exercício de 50 desafios diários, em que os jovens eram estimulados a praticar, e que implicava em condutas autolesivas e, por fim, que culminaria ali a partir eram 50 exercícios diários, e ali no final, o último exercício culminaria com a morte, o suicídio. Com isso, a partir disso, esse fenômeno, alguns aspectos emergiram daí, e que a gente precisa pensar e problematizar. Um deles foi um debate muito grande sobre o tema, porque até então, não obstante o crescente número de suicídio em crianças e adolescentes, taxas que crescem assim de forma muito significativa, o que se via era um completo silêncio sobre o tema. Então, não se debatia sobre isso, não se falava sobre isso. E, a partir daí, o que começa a acontecer as escolas começam a debater sobre o tema, as famílias começam a dialogar, a mídia começa a falar sobre o tema, ainda que de uma forma, muitas vezes, não muito adequada, os profissionais de saúde começam a ter que se haver também com o tema. Então, nós fomos convocados a olhar para esse fenômeno, a pensar sobre esse fenômeno, a nos haver com esse fenômeno.
E essa reflexão que nós passamos a fazer sobre por que se cresce tanto o número de casos e por que não falamos sobre isso. Falamos ali no dia 10 de setembro, que é o dia que é designado ali como o Dia Mundial da Prevenção, mas por que ao longo do ano a gente não fala sobre isso? Mesmo na nossa prática do dia a dia, a gente não vai conversando, não vai dialogando, não problematiza essa questão. Então, estudos vão falar que o fenômeno do suicídio é um fenômeno que traz ali dois temas tabus. Traz o tema da morte e traz o tema do suicídio. Então, por isso, ele fica, de alguma forma, relegado. Nós não queremos falar sobre a morte. Nós não queremos pensar na nossa finitude. Então, a gente relega isso ao esquecimento. E, pelo fato do suicídio trazer ali esses temas implicados, isso vai também fortalecendo isso que Kovacs vai falar de uma conspiração de silêncio. Né? Se estabelece uma conspiração de silêncio. E Silva Filho e Minayo, eles dizem o seguinte, que no caso de suicídio em criança e adolescente, o que acontece é um triplo tabu. É o tabu da morte, é o tabu do suicídio e o tabu do suicídio em crianças e adolescentes. Porque o suicídio, eles vão dizer que eles carregam em si os estigmas, os receios e as fantasias de morte. E vai nos convocar a olhar para isso. Então, a partir desse aumento de casos, dessa maior demanda que começam a chegar, até porque a mídia, quando ela vai e divulga, quando é exibido essa série das 13 razões, e ali ela traz algumas cenas, né, muito fortes, muito impactantes, ela gera um efeito aí nos adolescentes. E a gente começa a perceber os adolescentes ali fazendo várias tentativas. Então, as ideações suicidas aumentam, as tentativas de suicídio, as condutas autolesivas, e esses casos começam a chegar para nós, profissionais da saúde, que vai requerer ali o manejo desses casos e vai nos colocar de frente com esse fenômeno e nós vamos ter que lidar com eles, com o saber que nós temos, com o nosso aporte teórico, tendo ou não tendo, a experiência que a gente já traz, pouca ou quase nenhuma, mas o fato é que a gente teve que lidar com isso. E no CAPSI não foi diferente. O suicídio, aqui, muito brevemente, trazer algumas considerações sobre o suicídio. O suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele é um ato deliberado, intencional, de causar morte assim mesmo. Então, não é qualquer morte, né? Não é qualquer ato que culmine na morte. É preciso que se tenha uma intencionalidade, que a pessoa queira, com aquela ação, culminar na sua própria morte. E a OMS, ela estabelece como comportamento suicida a ideação suicida, que é o pensar sobre a possibilidade de morte, né, diante de algum sofrimento, diante de alguma situação que a pessoa esteja vivenciando, que ela não vê outra alternativa, ela vai pensar na morte quanto uma possibilidade. Mas ali na ideação, ela ainda está pensando, ela ainda está ali sem um pensamento muito estruturado, não tem uma organização ali no que fazer. É simplesmente um pensar que tem essa possibilidade e ok. No planejamento, não, ali já tem um pensamento mais estruturado. Então, a pessoa ela vai pensar como fazer, quando fazer, os meios que ela vai utilizar, que cuidados ela vai se cercar, que ações prévias ela vai adotar para fazer. Então, já é mais elaborado. O interessante, o ideal é que se possa ter ali uma intervenção aqui na ideação, as ações de prevenção incidindo aqui, enquanto se tem o suicídio enquanto uma ideação, porque aí a gente pode fazer uma prevenção e evitar que ele vá evoluindo. A tentativa de suicídio já é a tentativa mesmo, já é o ato em curso ali na tentativa do autoextermínio. E aqui a gente vai avaliar a intencionalidade, a letalidade, mas a gente não pode minimizar nos casos que tem uma menor letalidade, a gente nunca subestima esses casos. E, por fim, o suicídio
que é a consumação do ato. Nós temos as condutas autolesivas com intenção suicida, sem intenção suicida, e aqui alguns autores eles vão divergir. Autores entendem que as condutas autolesivas, independente de que tenha ou não tenha intenção, deve estar dentro desse espectro aqui. Né? Mas nós, profissionais de saúde, nós vamos intervir e levar a sério todas as ações, todas as condutas que coloquem em risco o nosso usuário, né? Pensando aqui agora, trazendo aqui de uma forma muito breve, muito superficial, a ideia do fenômeno do suicídio, para que a gente não pense que é um fenômeno da nossa contemporaneidade, mas um fenômeno que já vem desde a alta antiguidade ali, da Idade Média, nós já temos registros, só que a gente precisa entender que em cada época, em cada sociedade, o suicídio ele vai ganhando os sentidos próprios, ele vai ganhando ali os seus significados. Então, por exemplo, na antiguidade, era tolerável o suicídio, ele era tido como uma saída estratégica, né, para os problemas da vida, ele era tido muitas vezes como uma saída nobre, honrosa, então ele era muitas vezes até incentivado e estimulado. Mas isso era vedado aos escravos, porque isso trazia um prejuízo para o Estado. Então, não era para todos. Já na Idade Média, a partir ali de Santo Agostinho, já ganha ali um entendimento da condenação, de que se atenta contra a soberana vontade de Deus, que Deus é o Senhor da vida, e tirar a própria vida, o homem, quando tira a própria vida, ele está indo contra a vontade de Deus. Então, ganha aqui um status de uma condenação, de pecado. Mas um fato que é muito assim, interessante de se observar é que desde a Idade Média já temos registro ali de suicídio em adolescentes e mais para frente também em crianças. Então, ele é um fenômeno que é do humano. Né? Porém, é importante a gente entender que aqui na antiguidade e na Idade Média, a perspectiva ainda, o olhar sobre o fenômeno, ainda não olhar muito na perspectiva do individual, né, desse fenômeno como um fenômeno individual que dizia respeito ao indivíduo, a ele com as suas próprias questões. Já na Idade Moderna, a ciência já começa a olhar o suicídio enquanto uma questão de um dilema humano, há uma reflexão em torno disso, e há um entendimento do suicídio enquanto tendo como pano de fundo ali um sofrimento psíquico intenso. Aqui também, na Idade Moderna, a partir de Durkheim, começa a se ter um entendimento do suicídio com o olhar agora nas questões sociais. Então, pensar esse indivíduo, mas levar em conta esse contexto socioeconômico no qual ele está inserido. Então, amplia-se esse olhar, e a partir da modernidade passa a se entender o suicídio não como um fenômeno de uma única causalidade, mas como um fenômeno que é um fenômeno complexo, ele traz em si uma complexidade, uma interlocução ali de fatores que estão ali interdependentes, interconectados, que é preciso olhar esse fenômeno, olhar para o momento histórico em que se está vivendo. Então, é pensar esse momento agora que a gente está vivendo, né? Pensar os valores de vida, pensar os valores de homem, pensar os nossos valores, porque tudo isso vai perpassar na leitura que a gente faz sobre o suicídio. Pensar na cultura em que está inserido. Então, são esses aspectos né? E também, a partir daqui, da Idade Moderna, mais especificamente a partir da década de 60, a OMS reconhece, então, enquanto problema de saúde pública. Né? Traz aqui algumas diretrizes de cuidado, então tem alguns instrumentos legais que vão sendo veiculados aqui. A gente tem uma portaria que traz as diretrizes nacionais aqui de prevenção do suicídio, o manual de prevenção, e aqui a gente vai vendo o boletim epidemiológico lançado. Eu estou adiantando aqui porque eu quero ainda trazer outras coisas. E eu quero só chamar a atenção aqui para essa lei 13.819, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que vai dar ali as diretrizes, né? Vai nos dar um norte de como nós devemos
lidar e cuidar desses casos, mas ainda é uma política que precisa ser ainda muito discutida, tem alguns pontos ali que a gente precisa aprimorar. Bom, os dados epidemiológicos trazem muito claramente que o suicídio ele continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente, então nós ficamos muito impactados com os inumeráveis da pandemia, mas a gente também precisa entender que nós temos esse número significativo, são pessoas que estão morrendo, e durante o tempo dessa palestra, muitas pessoas estão, nesse momento, cometendo suicídio, então a gente precisa pensar nas políticas mesmo de prevenção desse fenômeno. Mais homens morrem devido ao suicídio do que mulheres, mas tem alguns países que esse número já tem se aproximado bastante. Atribui-se ao fato dos homens utilizarem meios mais agressivos, mas também porque os homens eles são mais ensimismados, eles não buscam mais ajuda e tentam resolver por si só esses problemas. E é a quarta maior causa de mortes de jovens de 15 a 29 anos de idade, né? Aqui no Brasil, nós temos aqui um número muito grande de morte em adolescentes nas regiões sul e centro-oeste, um número muito expressivo. Quando a gente vê aqui de 2010 a 2019, 112.230 mortes por suicídio. Nós temos um problema que é a subnotificação, e a subnotificação não só porque é um fenômeno difícil de se registrar, até porque tem algumas mortes que é difícil você identificar quando foi uma lesão autoprovocada, alguns acidentes de trânsito, algumas quedas, muitas vezes não dá para diferenciar se foi provocado, se foi acidental. Há também o fato das famílias, muitas vezes, o receio do estigma, de sofrer estigma, de serem culpabilizadas, elas ocultam muitas vezes, e também tem aqui a nossa parcela, nossos profissionais da saúde, muitas vezes então corre no nosso dia a dia, a gente termina não notificando os casos. Então, isso diz também que a dimensão do problema é muito maior do que a gente imagina. Aqui eu trago esse gráfico porque quando a gente vai aqui nesse recorte de 15 a 19 anos, em 2017, que foi o ano da exibição, a gente vê bem que é quando tem aqui um crescimento aqui, né? Bem maior, e aqui nada com os dados para mostrar. Vou ver se essa mão é boa mesmo. Bom, aqui nós temos os... Bora ver se essa mão é boa. Tem alguém, Cláudia, Alberto? Aqui nós temos, em linhas gerais, os fatores de riscos, que são os predisponentes e os precipitantes. Aqueles predisponentes são aqueles que vão vulnerabilizar a pessoa ao risco de suicídio, e os precipitantes são aqueles chamados gatilhos, né? É aquele que a gente é a gota d'água, e às vezes a gente atribui, cometeu suicídio porque se separou, foi porque ele se separou, foi porque sofreu uma perda, por conta de conflitos familiares. Não, a gente precisa lembrar que é um fenômeno multifatorial. Então, são vários fatores que estavam ali, né? Então, muitas vezes ele já podia vir ali cursando com uma tentativa já prévia, né? Algum histórico familiar e algumas questões ali que, quando tem o gatilho, culmina com o autoextermínio. Aqui nós temos os fatores protetores, então nós temos aqui alguns fatores protetores. Eu estou falando aqui de uma forma geral, porque eu quero trazer na infância e adolescência, tá? Mas é só para a gente saber que aqui, de um modo geral, então, sentimento de valor pessoal, uma confiança em si mesmo, disposição para buscar ajuda quando é necessário, para pedir conselho diante de decisão importante, abertura a experiências alheias, disposição para adquirir novos conhecimentos, habilidade para se comunicar, porque um dos comportamentos que a gente observa muito nas pessoas que tendem a cometer o suicídio é o isolamento social. A pessoa ela vai se isolando cada vez mais, e isso vai dificultando muitas vezes a nossa percepção sobre o fenômeno e dificultando que ele vá buscar ajuda. E ele se isola, o usuário se isola muitas vezes por medo de julgamento, de não se sentir compreendido, né? Um bom relacionamento familiar opera aqui como um fator de proteção, de apoio, de suporte. Bom, quando a gente trata de crianças e adolescentes, claro que a gente não dá conta de falar de todos os fatores, são alguns fatores aqui
que são fatores de risco, né? Então, quando tem um histórico de transtorno mental, sofre algum transtorno de estresse pós-traumático, sintomas psicóticos, a impulsividade é um fator de risco na adolescência, é uma questão assim que nos deixa muito em alerta, uma tentativa anterior de suicídio, um episódio de autoagressão, as questões com a sexualidade, as questões religiosas, né, estão aqui presentes, a desvantagem socioeconômica, olha aqui o aspecto econômico como determinante, né, nas causas do suicídio. Então, a gente vê que não é só falar do aspecto individual, mas é relacionar com o contexto, com a história, com o momento. Comportamento suicida em membro da comunidade, ou figura pública de destaque. Então, esses youtubers, essas figuras, os adolescentes, às vezes, eles seguem muito, né? Então, quando essas figuras, assim, que eles têm uma relação afetiva muito grande, que venham a cometer um suicídio, então, a gente já fica no alerta, né? Sofrer violências, o bullying, o racismo, que a gente precisa pensar também em ações de prevenção, porque o racismo traz um sofrimento indizível para o ser humano, né? E a criança e adolescente, então, até entender que ele está sendo ali vítima de racismo, né? Então, quando isso não fica claro, ele não consegue nem nomear. Então, imagina a angústia e o sofrimento, né? E aqui nas questões familiares, esses fatores de risco, né? Já tem a família, um histórico, ou alguém que já cometeu suicídio, os conflitos familiares, uma violência doméstica, a negligência, história de abuso sexual, a gente vê muito a relação com a tentativa de suicídio, ou a perda de pessoas queridas, ou a separação. Bom, os sinais de risco, né? Para a gente ir ficando atento. Quando o usuário, o paciente, ele fala frequentemente sobre a morte, quando sofre perdas recentes, ou datas de aniversário ali de perdas, né? Então, a gente também fica ali alerta. Mudanças emocionais de comportamento, era muito alegre, muito extrovertido, agora já apresenta uma tristeza, uma irritabilidade, isolamento, uma perda de interesse, mudanças no sono, no apetite, vinha cursando bem, com bom rendimento escolar, e depois tem uma piora grande, tem uma queda nesse rendimento. Condutas agressivas, o abuso de álcool, outras drogas, um comportamento desorganizado, caótico, uma perda de interesse, então gostava de sair com os amigos, jogar um futebol, e agora já vai se isolando mais, já vai perdendo interesse, ficando mais recolhido no quarto. Comentários autodepreciativos, comentários negativos em relação ao futuro. Então, quando esses sinais, assim, a gente já vai ficando alerta. Os gatilhos, que são aqueles fatores que são os fatores precipitantes, que é o que pode gerar o risco, né, associado a vários fatores que a gente já trouxe, são os rompimentos de relacionamentos amorosos aqui na adolescência, né? A perda de amigos, de pessoas próximas, queridas, de novo os conflitos, os sentimentos de vergonha, de rejeição, fracassos na área acadêmica, esportiva. A gente ouve muitos adolescentes falando assim, que se sente insuficiente. É uma fala recorrente, assim, né? E eu fui querer entender o que é essa insuficiência, porque é uma fala que se repete muito, né? E isso traz ali subjacente esse sentimento de fracasso, por isso o interesse de entender o que é e por quê e de onde vem essa insuficiência, né? O bullying aqui, que é algo que precisa, é um fenômeno que precisa ser olhado e que a gente precisa levar muito a sério, e as experiências traumáticas aqui. Então, aquele adolescente, aquela criança que foi submetido, ele pode vir a atentar contra a sua própria vida. Então, a gente está falando o quê? A gente está falando que o comportamento suicida, ele traz ali uma dor intolerável, é um sofrimento invisível, é uma turbulência emocional que a pessoa está exposta. O desespero ganha campo, a desesperança e a angústia. E para nós, profissionais da saúde, ao desenvolver o cuidado, a gente vai lidar com o desespero humano, com a dialética de vida e morte, e não é qualquer morte, é uma morte autoprovocada. Então, isso vai nos impactar e mexer em nós, porque
porque nós fomos preparados para salvar vidas. O profissional da saúde, ele é formado, né, para cuidar da vida. E aí ele vai lidar com uma pessoa que está no caminho oposto ali. Mas a gente vai entender um pouco mais essa problemática, né? Então, são pessoas que muitas vezes já morreram existencialmente. E a gente vai precisar tolerar a falta de sentido do outro, a desesperança que se apresenta aí muito forte, as incertezas, as imprevisibilidades, porque você está atendendo e parece que as coisas estão caminhando muito bem, de repente tem uma recaída, né? E isso acontece com frequência. Vai exigir que a gente tenha uma disponibilidade afetiva para estar na relação com o outro, para estar nesse lugar de cuidado, de suportar isso, né? De suportar esse sofrimento. E lidar com a impulsividade, né? Que é o grande desafio nosso. Na crise suicida, que é quando é o movimento na direção da morte, né? É quando a crise suicida vem, que há um colapso existencial, Vanilla vai dizer, que há um colapso existencial, né? É um movimento em direção à consumação do ato suicida. E aqui a morte, ela vai se apresentar na sua função instrumental de acabar com o sofrimento. Então, na verdade, o que se busca não é a morte mesmo, né? É uma alternativa para sair do sofrimento. É sair dessa turbulência que se instala. Então, a morte entra, como disse Soraya Carvalho, como uma carta na manga. A morte é uma carta na manga. Bom, o manejo, ele vai requerer o acolhimento, então a gente precisa acolher essa pessoa com uma escuta que não seja, como a gente ouviu Juliana trazer, né, na live passada, essa escuta que é uma escuta ativa, uma escuta que é uma escuta que não julgadora, não moralizante, mas está aberto mesmo para escutar o outro, muitas vezes com o nosso silêncio mesmo, e deixar que o outro, à medida que ele vai percebendo que a gente está disponível ali para escutá-lo, numa atitude afetiva de acolhimento, ele vai poder falar das suas dores. Então, lidar com isso, tolerar a ambivalência, reavaliar o risco o tempo inteiro, a avaliação dos fatores de risco e de proteção que a gente precisa fazer, fazer uma mobilização do suporte psicossocial, que é importante que a gente faça, estabelecer o tempo todo o diálogo com a rede, buscar soluções junto com o usuário, mesmo nas situações ali, sempre que possível, trazê-lo nas decisões ali do cuidado e discutindo com ele o cuidado que vai ser feito. Envolver a família nesse cuidado, mas também cuidar dessa família. Lidar com os sentimentos, porque a família, ela vem também na mesma turbulência, e ela vem ali com os sentimentos ambivalentes também, ela vem com a dor, ela vem com as incertezas, com a insegurança, com o medo, com a raiva, com a culpa, com o sentimento de fracasso, e realizar as notificações. Então, a gente tem o quê? A gente tem os aspectos aqui do manejo da relação terapêutica, a gente tem os aspectos burocráticos e a gente tem também o aspecto da psicoeducação. Mas o meu foco é na relação terapêutica. Por quê? Porque intervir na relação terapêutica, eu entendo como o ponto principal de prevenção. A prevenção, ela começa na relação terapêutica, porque se eu não estiver aberta para o outro, para escutar o outro, sem julgar, se eu não estiver aberta para poder estar disponível para lidar com todos esses fatores que atravessam esse manejo, eu vou me fechar para essa escuta, eu não vou perceber aqueles aspectos que são extremamente relevantes e eu vou invisibilizar esse sujeito, não vou poder fazer um manejo adequado e, assim, dentro do possível, assegurar, me cercar dos cuidados necessários. Então, entender essa relação terapêutica como um potente recurso da prevenção, mas entender que essa relação terapêutica, ela se constitui enquanto um campo intersubjetivo, né? Tem um campo intersubjetivo ali, tem emoções que estão aflorando ali nessa relação. E foi isso que eu quis entender. O que está posto nessa relação, né? O que está em jogo na relação?
na minha relação com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, com esse usuário que está ali diante de mim com o desejo de morte. No meu caso, crianças e adolescentes. Então, o problema que se colocou da minha pesquisa foi entender quais são os sentidos construídos pelos profissionais da saúde na relação com essas práticas de cuidado dirigidas a crianças e adolescentes. Como é estar nesse lugar? Que sentimentos afloram? Como é para mim lidar com esses casos? Entender o sentido aqui, enquanto uma construção coletiva, porque o cuidado é feito de forma coletiva, o entendimento sobre, nossos entendimentos sobre a vida, nossos valores e aquilo que a gente constrói enquanto entendimento, é uma questão que se dá na coletividade, não diz somente de mim, Lícia, né? Mas diz de uma construção coletiva. Então, como os profissionais da saúde, do CAPES, do NASF, constroem esses significados? Que sentido eles dão para esse lugar? E foi isso que eu fui buscar. Então, foi um estudo, uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. A coleta foi feita através de 2 grupos focais, que foram feitos com os profissionais do CAPES e do NASF. A terceira instituição não foi possível, que é a UPA infantil. Os 3 serviços, porque eles atendem esses casos e têm as suas especificidades no manejo dos casos, né? Os profissionais que participaram tinham que ter minimamente 1 ano de experiência, né? São crianças e adolescentes do comportamento suicida. As medidas éticas foram adotadas, foi uma pesquisa que teve a validação do Conselho de Ética, e as medidas sanitárias também foram respeitadas, porque foram coletadas ainda bem no auge ali da pandemia, em 2021. Então, desse estudo, algumas categorias emergiram. A categoria da dimensão psicológica, que são os aspectos emocionais na relação profissional-usuário, entender desses aspectos, né, nessa produção do vínculo e cuidado com as crianças, que aspectos emergem dali, né? Os aspectos emocionais ligados ao temor da perda, que é uma constante na prática, né? A gente lida o tempo todo com o receio de perder o usuário, né? De que ele venha se matar, e a vivência do luto quando isso acontece. Então, pensar nesses aspectos aqui também. A categoria luto, que são os aspectos emocionais ligados ao temor da perda e à vivência do luto. E a terceira categoria, que é a categoria do descuidado e autocuidado dos profissionais da saúde mental. Pensar no descuidado, porque há um cuidado, mas também há um descuidado, né? Então, isso ficou muito claro, como nós, profissionais da saúde, e em especial da saúde mental, precisamos cuidar da nossa saúde mental. Então, aqui, muito rapidamente, na categoria de produção de vínculos, os sentidos encontrados foi o sentido de desafio, é o sentido de luta, é um sentido de combate, de que lidar com esses casos é lidar com uma luta diária. E aqui, uma das participantes vai dizer, é um desafio, né, para a gente que é profissional, porque você até falou sobre isso no termo de consentimento. Essa questão de a gente ter profissional de saúde, e a gente trabalha sempre pensando na saúde e pensando na superação. A segunda participante do grupo 2 diz, eu já encaro mais assim, sempre quando a gente recebe esse paciente, eu falo sempre, né, eu penso, mais um desafio, porque eu penso que é um desafio mesmo, e isso a gente começa a se colocar no lugar do outro. Esse lugar do desafio, de pensar esse lugar enquanto desafio, Silva Filho e Minayo, eles falam do ethos pediátrico, né, que é replicado nos profissionais da saúde, quando atendem crianças e adolescentes, que é essa convocação que a gente tem para ser um combatente e aquele que vai salvar a todo custo a vida dos infantes, né, das crianças e dos adolescentes. Então, a gente se coloca nesse lugar de onipotência. E isso, muitas vezes, vai trazendo para nós um sentimento de angústia, porque nós não temos o controle de tudo, né? E nós temos as nossas limitações. Então, esse ethos pediátrico, muitas vezes, não vai nos convocando para esse lugar, né, de ter que garantir a todo custo
desconsiderando ali o nosso limite, até onde vai o nosso limite do cuidado, né? Aqui o sentido de mobilização e angústia, no cuidado aos casos, né, foi JO, uma criança que já tinha tentado suicídio mais de uma vez. Eu nunca tinha me deparado com essa situação. Como que uma criança, acho que ele tinha uns 8 anos, não me lembro bem, pensa em morrer. Que sentimento é esse? Que vida é essa que você pensa em tirar sua própria vida aos 8 anos? Aqui a gente vê um choque, né? E aqui nos faz pensar nessa ideia da infância, porque essa ideia que a gente tem da infância, como essa infância histórica, como uma infância universal, como essa infância que é uma infância para todos, uma infância onde não há sofrimentos, uma infância onde a mágica predomina, aquelas fantasias no nosso imaginário como um momento lúdico, como um momento protegido, né, das mazelas da vida. Porém, o que acontece é o seguinte, essa ideia dessa infância, quando a gente fala de infância, a gente precisa pensar em infâncias, né? Precisamos pensar em infâncias. E a infância que chega para nós, profissionais do SUS, é uma infância que é atravessada por vários fatores. São crianças e adolescentes que estão expostos a violências, a exclusão social. Então, é uma infância que já traz em si ali as suas mazelas. E aqui tem uma fala que é muito interessante de um profissional, é importante dizer a vocês que os nomes todos são fictícios, tá? Então, o profissional que já tem, esse profissional já tem um tempo de caminhada na saúde mental, e aí vai dizer, aqui na clínica do Capizi, eu fui começar a ver pela primeira vez na minha história, atuando em saúde mental, tentativa de suicídio em criança mesmo. Como assim? A coisa está dada muito antes mesmo. Ou seja, já está muito posto, né? Não dá nem para construir nenhuma fantasia assim no lúdico, na brincadeira, que sustente essa criança por algum tempo, né? A gente sabe que algumas coisas não sustentam, e em algum momento desamarra o que é não sustentável, mas essas crianças já está dada. Ou seja, essa criança já está muito avassalada, é uma terra destroçada em suas possibilidades de fertilidade. E isso mexe muito de escutar, né? Então, escutar esses casos, né? Aqui nós temos uma outra fala que diz, parece que abriu a porta do inferno, sabe? Eu falo isso, eu acho que é como eu me sinto às vezes também. Você está aqui disponível para ouvir, às vezes, as piores coisas da humanidade, não é? Eu me sinto assim às vezes. Estamos aqui disponíveis e tem coisas que são difíceis de ouvir. Negligências com crianças, violências com crianças e adolescentes, e você entende a sua impotência perante isso. Rosa vai dizer que trata-se de crianças e adolescentes que vivem as consequências da pobreza extrema e da exclusão social como fruto do modelo econômico neoliberal, tendo a sua subjetividade, que já vai sendo construída nesses contextos de miserabilidade, ocupando um lugar de resto na estrutura social. Então, dessa infância, e os profissionais da saúde do SUS, ao atender casos, na maioria das vezes, né, dessa natureza, ele lida com esse choque porque há uma desconstrução dessa idealização da infância. Aqui a gente vê o sentimento de onipotência e impotência muito presente nessa fala. A sensação que eu tenho quando estou atendendo um paciente suicida é de que a gente está desarmando a bomba relógio. É exatamente a sensação que eu tenho. É como se tivesse colocado ali e falado, ó, ali tem uma bomba, ela pode ou não explodir, a depender do manejo. Aqui a gente vê que o profissional, ele vai se colocar nesse lugar de onipotência, e é isso que é o gerador do sofrimento, né? E isso diz da inabilidade técnica que nós sofremos, porque a falta de habilidade técnica vai nos convocar mesmo para uma polarização. Ou a gente vai estar polarizado na onipotência, ou a gente vai para a impotência, para esses sentimentos de impotência. É importante que a gente pense na onipotência no sentido, assim, de pensar que a gente pode fazer algo, e a gente tem que fazer e deve fazer, mas no equilíbrio aqui também, porque senão a gente vai, mas não se colocando nesse lugar de que vai salvar e evitar a todo custo,
porque tem algo que é do indivíduo e que a gente não tem esse controle, e também pensar, não se resignar à impotência, porque senão a gente não vai fazer nada, né? Saber que lidar com o fenômeno do suicídio implica aprender a lidar, entre tantos outros aspectos, com isso mesmo, a dialética vida e morte, com o desespero humano, com a anedonia, com as imprevisibilidades, né? Com indivíduos que morreram existencialmente e que não exprimem o prazer de estarem vivos. Então, isso vai convocar a gente, vai nos desafiar de forma significativa. Então, no que tange à produção de vínculos e cuidados da criança e adolescente, nessa categoria, especificamente no manejo da crise, entende-se que precisa, sim, ter uma disponibilidade afetiva para estar nesse lugar, que a gente vai lidar, sim, com o desespero humano, com os temas tabu, de luto, de morte, de suicídio, que a gente precisa cuidar dessas famílias, trazê-la como uma protagonista no cuidado, mas também entender ali a necessidade de cuidar delas, porque estão bastante fragilizadas, buscar esse equilíbrio aqui, né, como eu já falei, entre a onipotência e potência, buscar habilidade, se habilitar de forma muito técnica. A gente constata uma lacuna na nossa formação e que a gente precisa, porque nos cursos de graduação nós não aprendemos a lidar com casos dessa ordem e não estudamos os temas com a profundidade, algumas áreas talvez mais, outras não, de morte, de luto, né, e de suicídio. Então, a gente conclui aqui que há um duplo sofrimento, né? Escutar os casos é difícil e traz um sofrimento, mas manejar também esses casos também traz um sofrimento muito grande para os profissionais. Bom, na relação dos casos no SUS, porque tinham profissionais que tinham experiências em clínica privada, então eu fiz a pergunta para que eles fizessem ali um contraponto entre a clínica pública e a clínica privada, estou chamando a clínica pública a clínica do SUS, essa experiência, o contraponto na experiência deles, tá? Então, isso não diz de uma avaliação da rede privada, diz do olhar deles, de uma experiência muito pontual deles, eram dois profissionais que tiveram a experiência nas duas clínicas, e foi muito interessante eles trazerem a clínica do SUS como esse lugar de potência, como esse lugar que permite autonomia, que permite utilizar a criatividade para a construção de tecnologias, de cuidado, de poder desenvolver e contar com o apoio dos pontos da rede, né, os dispositivos da rede, contar com o cuidado compartilhado, então não é um cuidado sozinho, isolado, mas você tem ali minimamente uma dupla para estar no manejo do cuidado, ou uma mini equipe, ter um espaço de discussão dos casos nas reuniões, né? Então, ter esse cuidado é de fundamental importância. Então, foi muito bom ouvir, assim, como o manejo na clínica do SUS, com todas as suas limitações, que a gente sabe que é uma rede fragilizada, muitas vezes, uma rede que precisa ser capacitada. Eles trouxeram também a sobrecarga, uma alta demanda, sim, dos casos, de verdade, mas poder pontuar aqui essa questão de se trazer essa autonomia, porque na experiência deles, havia ali um direcionamento da clínica privada, né, e sempre com uma ênfase mais no aspecto farmacológico, de medicar esse paciente e de ser uma condução mais engessada. E na clínica do SUS, não, você tem uma flexibilidade, você poder ir construindo ali novas ofertas de cuidado. Bom, então aqui os pontos, né, foi poder ter diretrizes claras, porque nós temos, né, na legislação, traz as diretrizes claras, então na clínica do SUS, autonomia e criatividade, abordagem nessa perspectiva psicossocial, que prima ali pela integralidade, pela intersetorialidade, entendendo esse indivíduo nos seus territórios de existência, né? Esse cuidado no território, o compartilhamento, a rede, e aí eles sinalizaram a questão da alta demanda de fato e do número muito grande de casos. Bom, daqui a pouco a gente já vai caminhando para o final, e eu quero trazer aqui essa categoria, que eu entendo como uma categoria também bastante importante, impactante, que é a categoria do luto,
E aqui nessa categoria, os sentidos encontrados foi o sentido de culpa e de autocobrança. Então, aqui, um dos participantes, ele diz que, logo na pergunta, né, sobre como é para você cuidar de crianças e adolescentes com comportamento suicida, logo o participante ele vai dizer ali, me faz pensar nas histórias de suicídio da minha família, né? Então, lidar com isso é lidar também com a atualização dos lutos vivenciados pelos profissionais, né? Aqueles que já tiveram as experiências de lutos familiares por perda por suicídio, eles vão estar ali revivendo esses lutos, numa atualização desses lutos. Mas aqui tem uma coisa que eu achei muito, muito interessante nessa fala, e que vai dizer algo muito importante para nós, que é quando a participante diz assim, o participante, hoje eu sei que eu não podia ter ajudado, não dá para voltar atrás para pensar nisso. Quando ele atualiza o tempo do verbo, isso me faz pensar que aqui ainda tem um diálogo interno, crítico, que vai remetendo, e que é próprio de quem vivencia esses tipos de perda, que é o tempo todo estar se interrogando se foi possível, se tudo que foi possível foi feito. Então, é esse diálogo que o profissional, quando ele passa por essa experiência, ele vivencia, ou quando qualquer pessoa que perde alguém por suicídio vai viver isso aqui, né? Essas perguntas, e esse processo de culpabilização que fica rondando. Aqui o profissional diz, você fica numa vibe, assim, das culpabilizações, do que eu podia ter feito, agir assim, assado. O sentimento de perda, né, de ter perdido o paciente, fracasso foi sentido, estigma, autocobrança. E aqui, essa participante diz, então, quando um jovem, uma criança, um paciente está sendo tratado, vem a cometer, dá um sentimento de tristeza. Poxa, eu fracassei, não consegui. A outra participante diz, a primeira coisa que a gente pensa enquanto profissional é isso, eu errei com o meu paciente. Então, o sentimento de fracasso vai rondar esse paciente. E por isso ele é considerado como um sobrevivente. Os sobreviventes são aquelas pessoas que foram afetadas pela perda por suicídio de alguém, né? E diz respeito dos familiares, dos amigos, mas também o profissional como sobrevivente, porque ele é afetado. E ele é afetado de uma forma muito significativa. E aqui, Franco, Maria Helena Franco, ela vai falar dessa ambiguidade nas emoções, né? Essa roda viva de perguntas e respostas, que vai ali o tempo todo tomando o profissional. E não tem resposta, não vamos ter resposta, porque quem morreu levou consigo as respostas, né? Então, é a sensação de viver como um labirinto com pistas falsas que levam a não encontrar a saída e a voltar ao mesmo ponto de partida. Por isso que se repete, né? Fica nesse diálogo. Então, a morte traz para os profissionais, a Covax vai falar, a morte traz para os profissionais de saúde a possibilidade de entrar em contato com seus processos de morte e finitude. Estes vivem a angústia de ter que salvar a vida do paciente a todo custo, realizando procedimentos que aumentam o sofrimento e a dor. Devem tomar decisões e, com frequência, sentem-se sozinhos, impotentes, com dificuldade para abordar familiares que fazem perguntas constantes sobre a evolução do paciente. São frequentes os sentimentos de fracasso. Então, tem uma fala, e essa fala dessa profissional, já tinha 15 anos que ela tinha perdido um paciente por suicídio. O manejo foi feito em equipe o tempo todo, foram discutidos, os casos foram discutidos em equipe. Mas a gente vai perceber na fala dela aqui esse diálogo que se instala, né? Esse diálogo crítico. Ela diz assim, falo pensando em um paciente que eu acompanhei por muito tempo no CAPS-AD, e o fim dele foi esse mesmo, porque ele sempre trilhava isso. E em alguns momentos, eu, junto com a equipe, conseguia reverter a situação. Mas teve uma vez que foi o que levou ao ato, e ele se suicidou mesmo. Eu lembro que ele tinha acabado de sair de um atendimento, e eu tinha plena consciência, acho que tem uns 15 anos isso. Foi muito ruim para mim. Foi a primeira vez que eu perdi um paciente. E é um caso que eu me lembro muito bem. Sempre pensando assim, né? Tudo que estava ao meu alcance foi feito. Se não, é muito pesado para o profissional, não é? A gente acha que foi algo que eu disse ou foi algo que eu não disse.
percebe que aqui ela faz esse movimento, desse diálogo, tudo como se ela precisasse repetir para ela própria. Não, é isso mesmo, tudo que foi feito. E quando um usuário ele entra na crise suicida, a gente faz esse checklist, automaticamente a gente já faz. Bom, eu fiz isso e eu tomei esse cuidado, eu fiz, a gente vai fazendo isso. E é o tempo todo, a gente vai ali se reavaliando para ver a nossa condição. Então, lidar com esses casos e nas situações de luto, a gente lida com esse diálogo crítico e severo o tempo todo, essa roda viva de perguntas que não terão respostas. Muitas vezes o profissional, ele não reconhece que ele está de luto quando ele perde um paciente por suicídio, ele não reconhece, ou muitas vezes ele não reconhece porque ele não se dá conta que ele está no processo de luto, ou muitas vezes ele se isola, ele não publiciza isso, né? Quando o manejo é feito em equipe, a gente tem ali suporte da equipe, mas quando é um manejo mais individualizado, ele não publiciza, porque ele tem o estigma, ser estigmatizado, como aquele profissional que perdeu o usuário por suicídio. Então, ele se autoimpõe no silêncio, né? Ele vai se silenciando. E muitas vezes também há uma cobrança quando ele vai vivenciar esse luto. Porque é uma cobrança de dizer assim, mas como você entrar no luto? Esse luto não te cabe, esse luto é da família, né? Você não perdeu um familiar por suicídio, né? Então, é muitas vezes um vínculo que não é validado, é um luto que não é reconhecido. E é um luto adoecedor, é um luto extremamente adoecedor. Então, o profissional sofre com medo do estigma e falta, muitas vezes, um apoio, que é esse tempo, assim, o profissional, ele, muitas vezes, quando ele acaba de perder um usuário, um paciente com suicídio, a dinâmica do dia a dia vai convocando ele para o cuidado com os outros usuários, né? E, às vezes, ele emenda um luto ao outro. Então, há casos, muitas vezes, de uma sobreposição do luto. E é preciso pensar um cuidado a esses profissionais no manejo desses casos, né? De se ter um espaço onde ele possa falar sobre isso, onde ele possa trazer os seus medos, as suas dúvidas, as suas ansiedades, os seus anseios, né? Então, é preciso se pensar nesse cuidado. Então, a perda do paciente por suicídio é vivenciada como um evento devastador e o mais perturbador da carreira profissional. Os estudos trazem isso, né? Porque isso abala a competência profissional. Tem profissionais que não conseguem retornar ao seu trabalho, né? Existe muitas vezes uma negação da dor e muitas vezes o profissional vai sofrer de forma silenciosa. Há uma falta de formação profissional e habilidade técnica, e isso vai intensificar de forma significativa o sofrimento dos profissionais. Há uma especificidade no vínculo, por quê? Porque é um vínculo que ele traz em si uma ambivalência, né? Ele traz em si um paradoxo. Porque é um vínculo que você precisa investir nesse vínculo, ele precisa ter uma solidez para que o usuário confie em você, para que ele vá trazendo ali as suas questões, para que você consiga ir mapeando os fatores de risco. Você precisa construir esse vínculo, né? Esse terreno aí, esse campo afetivo, que você vai ali no cuidado, muito artesanal com esse usuário. Então, há um afeto ali em jogo, mas também é um vínculo que pode sofrer uma ruptura a qualquer momento, né? Então, você vai nisso, né? Você está ali investindo afeto, mas você sabe que você pode entrar num processo de luta a qualquer momento, porque você pode sofrer uma ruptura, e não é qualquer ruptura, é uma ruptura brusca, né? É uma ruptura violenta. Eu nomeei esse processo como um processo de iminência do luto, que nós ficamos submetidos, né? Que a gente está ali, mas que a qualquer momento a gente pode entrar nesse processo de luto. E aqui é um questionamento que eu passei a me fazer, e aí é interessante para estudos futuros, que é pensar se no suicídio de crianças e adolescentes o luto dos profissionais da saúde é intensificado por sentir que falharam na proteção aos infantes. Há uma intensificação desse luto, há uma especificidade, lembrando do ético pediátrico, né, que nos convoca a todo custo a defender, haveria maior culpabilização e responsabilização pela perda do paciente.
É uma coisa que a gente precisa pensar. E aqui, por último, a categoria descuidado, eu já estou finalizando, gente. A categoria descuidado e autocuidado, que é pensar no sofrimento dos cuidadores, porque é o que nós somos, né? Cuidamos das dores. E nós constatamos aqui, nessa fala, algo interessante. Eu fiquei a noite toda ontem, pensando nas falas do atendimento de ontem. Meu Deus, o quanto a gente precisa trabalhar em nós mesmos, a questão física, emocional, mental, enfim. Porque é difícil e a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar nas nossas visitas. A gente nunca sabe o que a gente vai ouvir. Então, a gente pensa que está bem, que está protegida. Quando a gente ouve coisas, aquilo, se a gente não estiver realmente bem, aquilo fragiliza muito a gente. Aquilo nos coloca numa condição de vulnerabilidade, tal qual a gente está atendendo, quem a gente está atendendo. Aqui a gente vê, né, o sofrimento que é para esses cuidadores está nesse lugar e como ele vai se interrogando também, porque vai mexendo nos seus subterfúgios também, vai trazendo ali as suas questões existenciais, né? E isso vai nos sinalizando quanto o profissional precisa ser cuidado durante esse manejo. A outra fala, eu tenho aprendido assim, de 2018 para cá, eu tenho aprendido a fazer esse cuidado comigo mesmo, mas foi algo assim que eu busquei por conta própria. Uma outra fala, eu acho que esses recursos precisam ser legitimados também, assim, né? No sentido de que se entenda que os profissionais que lidam com a saúde mental da população, principalmente com casos assim, de negligência extrema, de você entrar em contato com histórias que são muito difíceis, a gente precisa ter um lugar para a gente aprender a separar o que é nosso e o que é do outro, para se cuidar, né? Então, Deju vai falar que esse sofrimento psíquico presente nos trabalhadores permanece praticamente não analisado. É um sofrimento que precisa ser problematizado, precisa ser estudado. Esse silêncio revela as dificuldades dessa discussão, sendo esse terreno considerado complexo, pois leva às questões ligadas à subjetividade do indivíduo. Então, o que eu vou constatando aqui é uma ausência de cuidados institucionalizados, um cuidado assim, a esses usuários. Nós temos a supervisão clínica, que é um cuidado, né? Que é um cuidado, mas pensar numa ampliação de um espaço, e que aí é uma das propostas, né, minha, da criação de uma tecnologia leve de cuidado a esses profissionais, para que eles possam ter esse suporte e um espaço para falar das suas dores, né, para falar de si, das suas dores. Então, um sofrimento silenciado, um autocuidado, que, assim, é um autocuidado que também é um cuidado que precisa ser não só institucionalizado, mas também uma implicação do próprio profissional da saúde, dele também estar gerenciando esse autocuidado, né? Naquele dia que ele faz um atendimento mais tenso, mais pesado, naquele dia que ele está manejando uma crise muito difícil, ele está se protegendo, ele está buscando a forma de se cuidar. Então, aqui a questão do luto, eu concluo do luto negado, muitas vezes não reconhecido. Aqui a clínica do SUS encontra esse recurso potente, o vínculo com esse processo de iminência do luto, a inabilidade técnica, já estou aqui nas considerações finais, a inabilidade técnica como dificultador do cuidado, intensificador do sofrimento. Então, promover espaços de cuidado e promover capacitação técnica diminuir o sofrimento dos profissionais, né? Porque ele vai poder estar habilitado com um aporte teórico para saber até onde ele vai caminhar e até onde o que diz respeito a ele e quais as limitações postas, né, numa relação tão complexa como essa, né? Então, o duplo sofrimento dos profissionais é uma conclusão que chega e essa deslegitimação e obrigação da ausência de cuidados institucionalizados, falta de cuidados, sobreposição de lutos, a lacuna na formação, a necessidade de estudos, né, de se investigar aqui a especificidade aqui da perda nos casos de suicídio infanto-juvenil e a necessidade de maior problematização do sofrimento do trabalhador na saúde mental. Bom, eu encerro aqui, lembrando que cuidar é inseparável da compreensão. E como compreensão deve ser simétrica, ouvindo o outro, ouvindo a nós mesmos, cuidando do outro, cuidando de nós mesmos. Muito obrigada.
Eu gostaria de parabenizar pela excelente explanação de Lícia e pelo excelente trabalho também. Parabéns, Lícia. É um tema de fundamental importância, né, para ser discutido em toda a rede de atenção. Na minha realidade, que é a atenção primária, nós percebemos o quê? Que as equipes de atenção primária estão inseridas nos territórios onde essas crianças, esses adolescentes vivem, estudam, então as equipes têm que ter esse olhar atento em relação aos sinais, né, desde a ideação suicida, a importância da notificação, né, em todo o processo, desde a ideação, tem que notificar, né, qualquer suspeita de lesão, de autoprovocada, tem que ser notificado, e assim, eu pontuo também os depoimentos fortes dos profissionais, né, os profissionais que vivenciam essas situações de suicídio em crianças e adolescentes. Então, tem que ter realmente esse olhar diferenciado para esse profissional. Parabéns. A colega Osana, ela coloca aqui, parabenizando também pela exposição do tema, que é muito pertinente no lugar que ela se encontra, que é o hospital de emergência, que é de difícil abordagem, principalmente na tentativa do suicídio. Rafaela Pereira está se apresentando também só. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vamos deixar aberto para quem quiser falar, perguntar. Eu pedi aqui, Clecinha. Vá, Massinha, porque eu não consigo enxergar. Boa tarde. Boa tarde. Parabenizar, coisa linda, Alicia. Sistemática, didática, né? Maravilhoso. Parabenizar, né, a sua fala rica, potente, né? Eu acho que não sei se eu começo pelo início da sua fala ou se pelo final, né, que é de extrema importância, que esse material produzido para você, por você, é um material potente para os profissionais utilizarem na sua prática de trabalho, né, cotidiana. E aí eu fico bem triste, que tem 15 pessoas aqui, né, já que a gente fez uma divulgação grande para que as pessoas viessem, em função do tema, né, porque, assim, as pessoas têm solicitado, as pessoas têm falado disso, e quando você traz, só confirma, né, com os dados, a necessidade da gente estar conversando mais, né. Então, esse é a terceiro sextor que a gente trabalha o suicídio, né, de uma forma sequenciada. É o terceiro ou quarto, já nem me lembro mais. Então, a gente tem dado produções exatamente para ajudar nesse manejo, né, a gente poder falar mais desse tabu, como você trouxe aí, né, o tabu da morte, e mais especificamente da morte de crianças e adolescentes, né. Ontem a gente teve um curso de urgências psiquiátricas, e quem falou foi Márcia Pinho, dessa delicadeza que é trabalhar crise de criança e adolescente, né? Então, você só vem confirmar essa conversa. E eu entendo que o maior dificultador que você coloca lá no início é a lida com essa subjetividade, né? A gente sofre, né? Os profissionais de saúde sofrem porque se acham poderosos para dar conta, você traz isso na sua tese, né? De precisar dar conta disso, e a morte vem e questiona esse poder, né? Dizendo assim, vamos refletir, vamos dar conta dessa subjetividade. E lá você faz o recorte da intersubjetividade. O que é que acontece com esse sujeito? O que é que está por trás dessa necessidade de querer morrer, né? De querer acabar com a vida, né? Então, tem um extrato de um profissional que traz e tira da fantasia de que criança não sofre. É outro ponto bacana, né? De que vida de criança é fantasia, é o parque, é a diversão,
E quando a gente lida com esse tabu da morte da criança, nos chama atenção para o real, de como é, quem é a criança, quem é esse adolescente, como nós adultos precisamos modificar essa lida, ter um outro olhar, né? É esse chamamento da subjetividade. E outro ponto também que me chama a atenção, que você traz em vários pontos, que é a formação profissional, né? E quando esse tabu chega, diz assim, ó, vamos rever, né? Porque o que a gente aprendeu não é suficiente. Ou dizer, a gente não estudou subjetividade, né? A subjetividade ficou escondida. A subjetividade não é para contar, né? A subjetividade não é para chorar, não é para dizer. Você precisa se mostrar com uma postura tal de forte, o suficiente para dar conta daquele processo. E criança e adolescente nos questiona, né? Questiona esse nosso saber. Então, eu fico feliz com a potência do que você traz, né, de forma didática, esclarecedora, e com certeza é um legado para que a gente possa consultar em qualquer tempo, né, para a gente poder divulgar aí pela atenção primária, por todos os caminhos da saúde, para a gente ter um outro olhar sobre esse tema, porque ele não vai deixar de existir, mas a gente pode diminuir os índices, a gente pode descobrir caminhos através da clínica ampliada, que inclua o cuidado com o profissional, que inclua o cuidado com a família, e que inclua uma outra forma de vida para esse sujeito, criança e adolescente, que traz essa dor. Eu digo, não é cuidar da criança e adolescente, é outra forma de vida, porque a vida que a gente está vivendo tem provocado esses índices, né? Então, eu falei demais, eu acho, mas é o que me vem assim, pela alegria de te escutar. Bom, muito obrigada, eu agradeço. Acho que você trouxe aí, fez um resumo muito bom, assim, dos pontos ali que eu busquei evidenciar, e de ter, assim, esse olhar para a infância, né, para esses cuidados, para essas ações de prevenção, levando em conta esse cuidado com o profissional, de olhar também, esse olhar para a família, porque a gente fala de um fenômeno que é um fenômeno bastante complexo, né? Então, o cuidado também é na perspectiva da complexidade também. Fechado, Clécia. Mais alguém quer conversar, quer falar alguma coisa? Caroline Cavalcante está aqui parabenizando também, Lícia, pelo trabalho. Obrigada, Carol. Vamos nos encontrar em breve, viu? Então, podemos encerrar? Só lembrando que as pessoas que não puderam assistir, que fica gravado no canal do Cogetes, no YouTube, que vai ser disponibilizado posteriormente. Então, gostaríamos mais uma vez de agradecer, né, a disponibilidade de Lícia por estar aqui apresentando o seu trabalho e discutindo esse tema, né, tão fundamental. Eu deixo a palavra para a Lícia para poder ela fazer o encerramento. Ok, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer o convite, a Márcia, o apoio também que ela vem nos dando, né, muito obrigada, Márcia. Agradecer a minha anfitriã, de uma forma muito acolhedora, esteve comigo aqui nesse espaço virtual. Agradecer a Tami pela acolhida, pela hospedagem aqui, pelo apoio, suporte importante. Agradecer aos participantes da pesquisa, nós temos aqui os participantes, eles estão aqui, dizer que, assim, esse trabalho eu quero dividir com vocês, tá? Esse trabalho foi apresentado no Congresso de Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio e foi premiado, tá? Então, eu divido com vocês, porque a essência desse trabalho foi a fala de vocês, né? Então,
eu estou aqui dividindo com o município também. Quero também agradecer às crianças e os adolescentes e as famílias, fonte do meu aprendizado, né? Que são pessoas que me ensinam todos os dias. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Então, vamos nos encontrando pelos espaços e pelos territórios, ok? Cumprimentar a minha equipe, meus colegas, estou vendo aqui a Adriana Irude, né? Minha coordenadora, gratidão, coordenadora, por todo o apoio também, tá? É isso. Então, tchau, tchau, gente. Até uma próxima.